cotidiano, a gente para estabelecer os nossos objetivos para os próximos 365 dias. Se o teu objetivo é prestar um vestibular, esse vídeo pode te ajudar. Oi pessoal, eu sou a professora Daphne, bem-vindos de volta ao canal Máquina Literária. A literatura é uma das matérias que cai nos vestibulares em todo o Brasil. E para te ajudar a ir bem nessa prova, eu separei 12 livros para tu ler antes do vestibular. Para começar essa lista de 12 livros para tu ler antes do vestibular, a gente vai falar sobre Úrsula, que é um livro que cai no vestibular e já caiu em vestibulares no Brasil nos anos anteriores, e eu aposto bastante que é um livro que vai aparecer nos próximos vestibulares nos próximos anos, e é um livro que trata sobre a abolição da escravatura. Tem personagens femininas nesse livro, então é um livro que está falando de um tema bem recorrente nos tempos atuais e é muito importante a leitura desse livro. Pegando um outro viés desse tema da escravidão, eu indico para vocês Memórias Póstumas de Brás Cubas, justamente porque o ponto de vista aqui abordado pelo Machado é o do escravocrata, é daquele homem nobre que tem escravos na sua casa, que cresce com escravos, enfim, o personagem principal. Então é um outro viés que a gente tem sobre esse período que aconteceu aqui no Brasil. Ainda Machado de Assis, eu indico para vocês o Quincas Borba. Esse livro é muito bom e ele fala praticamente sobre o pensamento humano. E basicamente essa filosofia naturaliza vários acontecimentos muito ruins, formas de comportamento e de pensamentos que nós, homens, né, a humanidade, temos. Então, esse personagem aqui, ele é fundamental para a gente pensar questões políticas, questões sociais do nosso dia a dia. E o último livro do Machado de Assis que eu indico é uma coletânea de contos. É um livro de uma compilação de muitos contos, né? Aqui, inclusive, tem várias marcações de contos que eu separei para trabalhar com os meus alunos quando eu dava aula no ensino médio. Então, esse livro aqui tem muitos contos e dependendo do vestibular da tua cidade, aonde tu vai prestar essa prova, a universidade pode indicar alguns contos do Machado de Assis. Caso não sejam um livro ou textos ou contos que vão cair no vestibular, é realmente um bom início para tu conhecer a linguagem machadiana, os temas machadianos. Então, qualquer conto de uma coletânea do Machado de Assis, e aí eu te indico essa daqui, vai te ajudar também a compreender a linguagem do Machado de Assis. Mais um livro que eu indico nessa lista de 12 livros para ler antes do vestibular é O Cortiço, do Aloísio de Azevedo. É um livro lá do período do naturalismo, assim como Machado de Assis escreveu o realismo na segunda metade do século XIX, o Aloísio de Azevedo escreveu esse livro que está muito mais pelo naturalismo. E quais são as questões sociais que tem aqui? Principalmente a questão dos tipos, dos personagens representam tipos sociais. E é de uma classe um pouco mais baixa, enquanto o Machado de Assis representava bastante a classe mais alta. E a gente sabe, né, realismo e naturalismo é para denunciar as chagas da personalidade humana, né, do psicológico do ser humano. Aqui no caso do Cortiço, é muito mais uma questão carnal, animalesca, esse lado mais carnal mesmo do ser humano. Então é um livro muito importante porque fala de questões sociais e essas filosofias daquela época que questionavam e que pensavam bastante o comportamento do ser humano. Saindo do século XIX e entrando no século XX, eu indico para vocês Os Ratos, de Dionélio Machado. Esse livro também fala de questões sociais, né, evidentemente. A gente está falando de um livro que foi escrito no período modernista do século XX e basicamente o assunto aqui é essa relação do homem e o trabalho, mais profundamente relacionado ao aspecto econômico da vida do brasileiro médio ou de classe baixa, e a relação assim basicamente do homem com o capitalismo. Ou seja, na visão do Dionélio Machado aqui nesse livro, é como se o homem fosse um ser completamente alienado e vivesse no capitalismo sem questionar esse sistema, sem questionar o quanto realmente ele consegue se inserir nesse sistema e ser contemplado por ele. Então é um livro que ajuda muito a gente a pensar as questões sociais dos dias de hoje e também como isso começou e como isso tem influenciado as nossas vidas.
O próximo livro que eu indico para vocês é Angústia, de Graciliano Ramos. Esse livro também é muito importante por questões sociais. O foco narrativo é em primeira pessoa, então está centrado nesse personagem. E a questão aqui tem dois aspectos bem importantes. Um aspecto que é social, que retrata um pouco assim esse contexto do tempo presente do personagem, mais algumas memórias do tempo passado, e aí retoma um pouco a história familiar desse personagem, que remete lá à escravidão, ao período da escravidão. E também o outro aspecto é a questão da memória. É como se fosse aqui a gente já tivesse uma narrativa, como é em primeira pessoa, uma narrativa mais intimista. É aquela que é voltada para dentro do personagem, o que ele está pensando, o que ele está sentindo, sentimentos de frustração com aquilo que acontece na vida dele. Mas existe um jogo aí, em que o narrador se volta para o presente dentro dele e se volta para o passado também. Então esse livro é muito importante, não tem uma linguagem complicada, acho que vale super a pena a leitura para o vestibular. Mais um livro que eu indico e que também aborda essa questão da economia é O Rei da Vela, do Oswald de Andrade. É um livro que vai cair nos próximos vestibulares, nos próximos anos. Esse livro também é importante por falar nessa questão econômica, mas esse livro já trata essa questão num âmbito mais internacional, as relações entre países e o quanto que aquela crise do início de 1930, então as questões econômicas e sociais aqui, como elas se imbricam, quanto isso influencia na vida das pessoas. E aquela crise de 1930, uma crise econômica muito grande, como isso abalou as estruturas econômicas dos países, e isso influenciou aqui no Brasil e, claro, transformou a vida dos brasileiros daquele período. E uma indicação internacional aqui para vocês é 1984, de George Orwell. Esse livro traz para gente um tema bem importante, também relacionado à questão econômica, à questão capitalista, à questão do controle sobre as pessoas. O controle ideológico, o controle financeiro do capital, controle do conhecimento, controle científico, tudo é controlado dentro dessa sociedade do George Orwell. Claro, é uma metáfora para a nossa sociedade. Esse livro aqui é da metade do século XX e está trazendo para a gente muitas reflexões sobre isso, sobre o controle do pensamento de algumas pessoas, né? Um grupo bem pequeno tentando dominar e controlar as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas crenças, os nossos passos, aquilo que pode, o que não podemos dizer ou fazer e pensar e publicar e conversar, enfim. Esse livro questiona muito dessas coisas, muito dessas ideologias dominadoras e autoritárias que a gente tem visto, né, ao longo de muitos anos em todo o mundo. Então ele questiona bastante essas coisas através de personagens que, enfim, são característicos, né, mas que fazem a gente pensar bastante. Esse livro aqui é bem forte, mas é um livro muito interessante, vale muito a pena a leitura antes do vestibular. Mais um livro da geração modernista, O Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. Esse livro é bem interessante, eu acho que todo mundo já ouviu falar nesse livro, pelo menos por conta do filme, né? É um filme, uma produção brasileira. E nesse livro, acho que é bem importante a gente ressaltar que alto é um gênero literário já bem antigo. Naquela época, eles justamente tratavam de questões religiosas, claro, mas do bem e do mal, do certo, do errado, do pecado e daquilo que era celestial, né? E aí, no caso aqui, o alto também traz pra gente esse aspecto religioso, só que de uma maneira bem diferente, porque a gente está falando de modernismo e de Ariano Suassuna. Então aqui as questões sociais, as questões religiosas que abrangem ali o ser humano, é tratado de uma maneira mais leve, mais divertida, mas ao mesmo tempo bem questionadora. E por isso vale muito a pena a leitura. Só gostaria de lembrar para vocês que o alto também é como uma peça teatral, é um gênero dramático. E para a gente continuar lendo o gênero dramático, eu indico para vocês O Pagador de Promessas, do Dias Gomes. Esse livro é muito legal, também é uma peça teatral, e aqui o personagem tenta cumprir uma promessa, simples assim, é o que o título está dizendo. Agora, para descobrir se ele consegue ou não consegue cumprir a promessa, a gente vai ter que fazer a leitura do livro.
mas as questões sociais aqui também estão sendo retratadas muito pelas crenças que os personagens carregam consigo, né? Uma questão assim muito presa mesmo às crenças, como está ligado à religião também, o quanto as pessoas acabam ficando alienadas, deixando de lado alguns aspectos da vida que também são bem importantes. Então, esse livro aqui é uma recomendação dentro dessa lista dos 12 livros para ler antes do vestibular, que está chegando ao fim. E o último livro dessa lista de 12 livros para ler antes do vestibular é A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Esse livro também traz questões sociais. Eu acho que o mais importante a gente pensar nesse livro é a adaptação de uma personagem num ambiente social diferente. Então ela tem uma profissão, ela tem gostos, ela tem jeitos, mas o fato dela ser diferente, ela é julgada como estranha, como que essa pessoa, dentro de um ambiente social diferente, é recebida, como ela é tratada. E de repente, assim, a gente passa pela angústia aqui nesse livro, porque parece que para essa personagem não está tendo nada de errado, parece que ela não percebe. E a gente entra nesse livro aqui tentando ajudar essa personagem, porque para nós é gritante as coisas que estão acontecendo com ela, as questões sociais que estão ali, as questões de preconceito que estão acontecendo. Então esse livro também ajuda a gente a pensar nos nossos dias. Embora esse livro tenha sido escrito antes dos anos 80, está ali na terceira geração modernista da prosa, é um livro muito atual e nos ajuda a pensar as questões do nosso dia. Essa foi a lista de 12 livros para ler antes do vestibular. O mais interessante nessa lista é que todas as obras falam em questões sociais, cada uma ali abordando algum ponto importante, com uma linguagem única e diferenciada. E aí a gente já vê uma característica da literatura, que é a denúncia dos problemas da sociedade. Espero ter te ajudado com essa lista de livros e se esse conteúdo foi útil para ti, já dá o teu gostei e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo aqui do Máquina Literária. E até o próximo vídeo! Só para situar vocês... Não, vou fazer assim. Não precisa, porque toda vez que tu dá um play, um stop e tal, isso tira a bateria. Eu vou começar a organizar... Não, peraí. Calma. Eu indico pra vocês... Seguindo na onda... É o Cortício. Se eu cresço. Então, eu indico o Cortiço da Luísa de Azevedo. Virando nessa... Não. Deixa. Quero um de nós que tá passando com umas situações... Podia ser um pouco mais animada, né?